pessoal, eu sou a professora Gisele, professora de História e Sociologia do cursinho PES, e estou aqui para convidar vocês a embarcarem numa máquina do tempo comigo em direção a uma das maiores, até então, maiores epidemias causadas por um vírus, uma doença conhecida como gripe espanhola. Hoje a gente vai fazer essa viagem no tempo e observar que quarentena, isolamento social, medicina sem remédio, médicos sem muito saber o que fazer com seus pacientes não é algo do presente. Convido vocês a embarcarem nessa viagem comigo e conhecerem um pouquinho mais do nosso cursinho através desse vídeo. A primeira coisa que é importante dizer para vocês é que a gripe espanhola não começa na Espanha, né? Essa é uma coisa bem legal de entender. A gripe espanhola, a gente não tem ao certo o lugar onde ela surgiu. Há historiadores que dizem que a doença surgiu nos Estados Unidos, há historiadores que dizem que a doença surgiu na China, mas os primeiros casos relatados na história foram em março de 1918 nos Estados Unidos, um pouco antes das tropas americanas embarcarem em direção à Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem os primeiros relatos desses soldados que vão acabar levando a doença, mesmo sem a intenção, e chegaram na Europa já contaminados pelo vírus, que é uma variação do vírus da influenza, uma gripe, e quando eles chegam lá, por conta inclusive de estarem na frente de batalha, com soldados e com condições de higiene também bastante precárias, a doença vai se disseminar num período em que as tropas da Tríplice Entente estavam avançando em relação às tropas da Tríplice Aliança, mas que de certa forma, por ser um vírus, né, e uma coisa bem legal da gente pensar sobre vírus é que vírus é bastante democrático, não existe grupo social que o vírus atinja e grupos que não atinjam, né? A gripe espanhola, esse vírus da influenza, acaba se disseminando entre as tropas. Os soldados brasileiros que participaram desse período final da Primeira Guerra Mundial, que inclusive vão lutar junto com o exército americano, vão acabar trazendo esse vírus também para o Brasil, e a gente tem relatos de que o vírus chega no Brasil por volta de setembro de 1918. Os historiadores dividem a história da epidemia em três períodos de contaminação. O primeiro período, que é o início do contato dessa contaminação, que vai até metade de 1918. O segundo período, que vai de metade de 1918 ao início de 1919, que é o período mais implacável da doença, porque é o momento em que a doença se espalha por todos os continentes, até porque a guerra era mundial, haviam soldados de muitos lugares diferentes e os grandes disseminadores dessa doença foram os próprios soldados, e que trouxeram para casa, alguns a vitória na guerra, outros a derrota, e trouxeram a doença. Então esse período ele é bastante cruel, porque os médicos não tinham antibióticos, não tinham medicamentos, não se sabia como lidar com esta doença, o que causou ainda mais a letalidade, a mortalidade, que inclusive a gente tem em dados oficiais, os historiadores dizem em cerca de 50 milhões de mortos, mas alguns pesquisadores apontam que vai mais do que os 50 milhões, porque há casos não oficiais, não registrados, e que é possível que a doença tenha chegado a matar mais ou menos 100 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós tivemos 35 mortos em dados oficiais também da gripe espanhola. E é interessante registrar que, embora a gente, quando fala de doença, pense no trabalho dos médicos, e é claro que são de fundamental importância, o que ficou bastante aparente durante a contaminação e o desenvolvimento da doença da gripe espanhola foi o trabalho dos enfermeiros, da mesma forma que anda acontecendo hoje. Porque como não existe um medicamento eficiente, que não se sabe ainda qual é o medicamento eficiente, os cuidados paliativos, né, para manter o paciente vivo, para manter as condições de saúde desse paciente,
são realizados, esses cuidados são realizados pelos enfermeiros. Então foi um momento em que a humanidade percebeu o quão importante era o trabalho dos enfermeiros, principalmente de enfermeiras mulheres, porque a gente está saindo de uma guerra, um período em que os homens estavam fora desse mercado de trabalho, porque estavam lutando na guerra. Então também a eficiência, e nesse momento também a gente tem um grande desenvolvimento das mulheres na área da enfermagem, também devido a essa epidemia de gripe espanhola. Uma coisa que eu falei no começo, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A gente tem esse dado ou nos Estados Unidos ou na China, não se tem bem certeza. Mas, como estávamos em guerra, né, era um período final de guerra, já haviam grandes sucessos dos aliados, da Tríplice Entente, desculpa. O que acontece? Acontece que a imprensa foi proibida de fazer, de noticiar os casos de gripe espanhola, da gripe do vírus influenza, que até então não se chamava gripe espanhola. Foram proibidos os noticiários, jornais, principalmente jornais impressos e revistas, mas principalmente jornais impressos. A gente tinha surgindo a possibilidade da radiocomunicação, mas o principal veículo de comunicação eram jornais e revistas, e os jornais foram proibidos de noticiar a epidemia, o que inclusive piorou a situação em relação ao contágio de pessoas, porque não sabendo que a doença existia, fica mais fácil, inclusive, para ela se espalhar, porque não havia cuidados de higiene, saúde, enfim. Mas a Espanha não participava do conflito. A Espanha não estava na Primeira Guerra Mundial e a imprensa espanhola foi a primeira a noticiar a doença e a expansão da doença e os problemas que essa doença trazia. Então, por este motivo, a gente passa a chamar essa epidemia do vírus influenza de gripe espanhola, graças ao trabalho importantíssimo, né? Aqui vale a gente lembrar o quão é importante o trabalho de uma imprensa livre, como foi a imprensa da Espanha, em noticiar e poder preparar, inclusive, os países para o perigo que se aproximava. Todo o ciclo de desenvolvimento, de contaminação, de doença e de morte, e até a humanidade, os países conseguirem controlar a epidemia da gripe espanhola. A gente tem mais ou menos um ano de epidemia e de problemas. Claro que os países foram tendo problemas em pedaços diferentes, como eu disse aqui no Brasil, a gripe chega em setembro de 1918 e a gente tem ainda um pico da doença no mundo até o começo, mais ou menos abril de 1919, quando a doença começa a ser controlada, né? É interessante que os países, por não terem medicamentos, por não saber vacina, nem se falava muito nisso ainda, muitos países do mundo propuseram situações de isolamento social, exatamente como estamos vivendo agora, períodos de quarentena da população, porque havia toda uma preocupação em diminuir o número de pessoas contaminadas, porque quando a gente tem uma doença que ainda não tem um medicamento eficiente, os riscos de mortalidade são grandes. Uma outra diferença que eu queria ressaltar em relação à gripe espanhola é que enquanto o coronavírus, a Covid-19 atinge, né, tem como público de risco que a gente chama idosos, a mortalidade da gripe espanhola foi maior entre pessoas entre 20 e 30 anos. Também não se sabe até hoje o porquê de atingir principalmente essa faixa etária, o que levou o vírus a se alojar principalmente nessa faixa etária, mas era diferente, o que ainda prejudicava muito mais o desenvolvimento, inclusive da economia, porque essa é a faixa de pessoas que estão entre o que a gente chama de população economicamente ativa. Então, essa é só uma forma de dizer para vocês que estudar história, seja no colégio, seja conosco no cursinho PES, a proposta é a gente refletir sobre os acontecimentos, encontrar elementos nesses acontecimentos passados que possam fazer com que a gente desenvolva o nosso pensamento crítico, a nossa forma de olhar para a realidade, sem sermos simplesmente convencidos pelos fatos, mas saibamos refletir sobre eles. Espero vocês em breve
estamos juntos nessa quarentena contra a Covid, porque assim como a gripe espanhola foi vencida, tenho certeza que venceremos também. Até nos vemos em breve.